Hora do consumidor. Nada melhor que chegar nesse período do ano e dar uma revisada, fazer uma retrospectiva. Vamos falar um pouquinho sobre como funcionou o mercado financeiro, né? Quais são também as expectativas para 2025, porque isso também é importante. Tudo vai depender de vários fatores, tanto internos, questões políticas, né? E também externos. Vamos falar um pouquinho sobre isso com a Fernanda Simolim. Bem-vinda! Satisfação fazer essa retrospectiva de um ano, vamos dizer assim, de oportunidades, mas também desafiador, né, Gardi? O que você viu com um cenário que em 2024, com esses dados, nós temos agora no final do ano? Quais momentos você chamaria a atenção do que aconteceu durante o ano de 2024? Então, modo finanças de falar, de uma linguagem simples, descomplicada, sem muito economês, para o povo entender, né? Nós começamos o ano, né, o primeiro semestre, até que foi interessante, porque a inflação, de certa forma, estava controlada. A taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic, que é o nosso termômetro, tanto para os investimentos, quando ela está alta, ela se torna mais interessante, quanto para as linhas de crédito, financiamento. Se ela está muito alta, ela não é tão atrativa. Mas ela estava mais baixa, estavam tendo reduções. Mas aí, de repente, a inflação começou a descolar, a sair da meta, que é o crédito girando mais no mercado, né? Quando a taxa de juros está mais baixa, movimenta-se mais dinheiro e a inflação começa a surgir. E a inflação, falando de forma simples, é você ir no supermercado, por exemplo, com R$100 e trazer menos coisas. Por exemplo, você vai hoje no supermercado, comparando com o início do ano, o quanto que você trazia de pó de café? Agora, o quanto aumentou, né? Lógico que a gente teve problemas climáticos, mas estamos exportando mais também o café, porque o dólar subindo, se exportar e mandar coisa para fora, o brasileiro vai gerar mais dinheiro, né? Então, tudo isso influencia. Então, depois começou a mudar, né, Gardi? A gente começou a ter, a taxa de juros começou a precisar a subir para segurar a inflação. E com a taxa de juros subindo, menos crédito rodando, e aí é benéfico para os investidores, que direcionam os investimentos, as aplicações em renda fixa, que elas performam de certa forma bem, de forma conservadora. Então, tem os prós e os contras, mas a maioria dos contras vai ser para a maioria da população, que é quem mais sofre diante de todo o cenário econômico. Então, na hora que nós estamos falando de inflação, nós estamos falando de, primeiro, o público que é o mais atingido, que é o povo, Sim. Literalmente o povo. Na hora que você tem aumento da taxa Selic, automaticamente você está falando da outra parte, que é a parte que tem dinheiro investido. Sim, é benéfico para ela, mas é maléfico para o povo. Quem tem dívida, isso influencia, o valor da dívida aumenta. Quem precisa alocar, fazer um financiamento, né, de um imóvel, de um automóvel, vai estar mais caro, além do mercado estar mais restrito, mais fechado na aprovação das linhas de crédito. Então, isso aí desaquece o mercado. A moeda, o real, que a gente teve uma semana muito conturbada semana passada, vamos falar um pouco mais sobre isso, e foi considerado no ranking mundial, o real foi a moeda mais desvalorizada no mundo. Então, isso é muito maléfico para o nosso bolso, todo mundo sente, é o nosso dinheiro perdendo valor. E aí, investidor também fugindo do país, né? Sim, porque, gente, não é interessante. Com um cenário de juros alto, vem investidores estrangeiros investir aqui. Só que a nossa gestão, o nosso governo, tem um comando muito forte no posicionamento. Então, lembrando, a semana passada, teve no Fantástico, o nosso presidente foi lá. E ele falou situações que os investidores entenderam como sendo um risco. E se é risco, os investidores tiram o dinheiro do Brasil. Que o Brasil, ele tem gestão de Banco Central e de governo separados. Então, nosso líder, nosso representante, tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque tira a confiança, que é muito importante. Você não vai investir num local, você não vai fazer um negócio aonde você confia.
E a gente falando de Brasil, é a mesma coisa. Temos que ter pessoas que se posicionem, que respeitem as hierarquias. Ele não tem poder sobre o Banco Central. Ele pode conversar e intervir de outras formas no mercado. Temos inflação, nós temos o dólar, nós temos a Selic, nós temos investidores, os riscos que o país, a desvalorização ou não da moeda, mediante ao mercado internacional, tudo isso acontecendo dentro do mesmo ano. E a crescente do dólar. Ele vai afetar todo um mercado financeiro, principalmente de países subdesenvolvidos que dependem de itens que vêm do exterior para cá. Exatamente. Né? E aí, o que você falaria sobre esse aumento do dólar? O quanto ele é prejudicial? E agora, tudo indica que ele deu uma paradinha, uma freada. Mas não quer dizer que em 2025 nada aconteça para ele aumentar novamente. Exatamente, muito bem lembrado, posicionado. Semana passada, praticamente, a gente ligava a mídia ou televisão, só se falava disso, do aumento do dólar. E sim, o dólar tá na vida de todo mundo, porque o pãozinho que a gente come ali no café, o trigo vem de fora, né? Muitos materiais que a gente utiliza de matéria-prima vêm de fora. Então, o dólar estando mais alto, a gente vai acabar repassando para a população. O nosso bolso vai sentir. Está tudo interligado. E a semana passada, então, ótima oportunidade eles investir, inclusive. Qual a oportunidade de investimento para 2025? Só adiantando um pouquinho aqui. Atrelar alguma coisa, a gente tem vários tipos de investimentos atrelados ao dólar. O dólar é uma moeda que sempre se valoriza, mas com cautela. Você primeiro tem que ter a sua reserva de segurança, né, com liquidez para o dia a dia e diversificar com um investimento atrelado a dólar. Então, se beneficia por aí. E a semana passada teve aquele boom, bateu recorde, chegou em 6,30, foi histórico. E aí o nosso Banco Central precisou descapitalizar, porque a gente tem uma reserva em dólares para poder fazer negociações e tudo mais. Então foram tirados quase 28 bilhões de dólares para poder segurar o aumento. E aí, com toda a turbulência que teve durante a semana, ele voltou de 6,30, segurou para R$6. Mas é muito alto. Nós, como consumidores finais de produtos aqui no Brasil, não é legal o valor alto. É legal para quem investe. E para quem investe e para quem não precisa daquele dinheiro investido. Que é a minoria do povo brasileiro, justamente, né, Gard? Então esse cenário é muito maléfico. Não é maléfico só para quem vai viajar para a Disney que precisa comprar dólar. Então vários itens influenciam nisso, né, Gard? E a semana passada a gente foi um momento assim de muitas emoções, né? Fim de ano. Quem dera que se fosse só, né, o especial do Roberto Carlos, mas não. A nossa bolsa de valores também sofreu. Ela derreteu. Ela chegou um menor nível aí que fazia 2 anos que não chegava nesse patamar. 2 anos, se a gente verificar, foi lá na época da pandemia, sim, né? E pessoas acabam não sabendo, não tendo a consciência financeira. Quando eu vejo esse movimento de queda, quem não tem educação financeira acaba retirando o dinheiro de lá e realizando prejuízo. Por isso a importância de saber estruturar a carteira de investimentos no curto, médio e longo prazo. E quando acontece esse cenário de queda, é momento de oportunidade. De repente, de você comprar papéis ali na bolsa mais barato. Não é hora de tirar. Né? É o que eu sempre digo, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, até mesmo na crise, se cresce e se tem oportunidades. Expectativa para 2025, já que nós teremos uma taxa Selic não tão agradável, né, para a questão de crédito no mercado, mas essa taxa ela dá poder de investimento para quem tem dinheiro que não vai precisar utilizá-lo em outro momento. Então, o que você indicaria como investimentos interessantes para 2025, mesmo pensando que em 2025 nós teremos uma desaceleração no mercado? Sim. Tem que analisar com muita cautela. A última reunião do Copom, que é o Banco Central, para definir a taxa de juros do Brasil, a gente foi surpreendido com um aumento de 1 ponto percentual. Aí o mercado já falou, uau,
tá agressivo. Aí não bastando, a semana passada teve toda essa movimentação de bolsa cair, taxa de juros aumentar, a inflação alta, o Bitcoin bateu recorde de novo, mas o Bitcoin é um investimento para diversificar, pensando também lá no longo prazo. Então tem que ter muita consciência financeira. E aí, vendo a reunião do Copom, eles estão projetando na próxima reunião, que acontece a cada 45 dias, um aumento de 2 pontos percentuais de uma só vez. Então, primeiro semestre, a gente já está dizendo que a taxa de juros vai estar ali em 15%. É um juros altíssimo. Na hora que nós víamos uma diferença de 0,25, né? Nós tivemos a mínima, a gente teve a mínima histórica, foi na pandemia, chegamos a 2% ao ano. Né, porque ele foi reduzindo para segurar a crise, né, ali do corona, mas aí depois, como a inflação também despregou, aí voltou a aumentar. É cíclico, o mercado sempre vai ter isso, as altas, as quedas, mas o Brasil é um país que tem um perfil de taxa de juros alta, e a gente está no ranking atualmente de segundo país de maior juros do mundo. Então, eu peço a sua atenção, o seu respeito para com o seu dinheiro, de fazer escolhas mais assertivas que te tragam benefícios. Evitar o consumismo desenfreado, de comprar sem consciência financeira. Não dá mais para brincar com isso. A gente ainda não está sentindo no mercado a forma real de tudo que foi refletido a semana passada. Mas a partir de janeiro, fevereiro, vai pesar no bolso de cada um. Não dá para ter uma ideia de como o mercado vai ficar daqui a um ano. Muito dinâmico, Gade. Olha a bomba da semana passada. Exatamente, é muito dinâmico. Por isso que eu falo sempre diversificar a carteira de investimentos. Mas diante a esse cenário de taxa de juros alta, os investimentos atrelados em renda fixa, que são conservadores, performam bem. Então, o CDB, LCI, LCA, fundos de renda fixa, a próprio Tesouro Direto, que são os investimentos que a semana passada entrou em circuit break todos os dias, porque eles alcançaram patamares ali jamais vistos, né, aqui por nós. Então, são investimentos seguros, porque são títulos do governo, mas também que sofreram diante a movimentação do mercado. Então, bacana, Tesouro Selic, que é mais conservador, títulos atrelados à inflação aí no curto prazo também é interessante, mas sempre tem que prestar atenção se os investimentos ali condizem com o seu atual perfil, momento de vida, valor, são vários itens, não tem uma receita pronta para cada um. A gente tem que analisar o perfil, por exemplo, tem pessoas que são mais conservadoras, outras um pouco mais arrojadas, mas tem gente também que não aguenta a volatilidade, de ver se sobe e desce, que está acontecendo no cenário brasileiro. Então, alocando numa forma mais conservadora, vai estar gerando um dinheiro bacana e, como eu disse, também atrelar alguma coisa no dólar se você já tem a sua reserva de segurança. Muito cuidado no que investir se a pessoa ela não tem um preparo, e eu falo um preparo na própria organização dela de vida. Isso que é sempre importante, um profissional da área. Fernanda no mercado financeiro, né? Então ela consegue passar tudo que é relacionado à parte de consultoria financeira, tanto para pessoa física quanto para jurídica, de uma forma clara. Ô Gard, uma coisa que eu quero falar que é muito importante, que joguinhos de aposta não é investimento, é entretenimento. Mas atenção, 40% do povo que já jogou ou que tem algum conhecido aí está muito preocupado porque essas pessoas estão vivendo endividadas. Tem pessoas tirando a vida por causa desse vício que é o jogo. Então é coisa muito séria. Foi feito um estudo que o valor que eles operam, né, nesses joguinhos está de 20 a 500 reais. Então, até o Bolsa Família, o governo está estudando formas de inibir esse dinheiro que eles recebem de ajuda de sobrevivência, de gastar como joguinho, porque está vendo que essas famílias estão virando meio de vida para buscar, porque eles ficam encantados com o que a mídia aí oferece, carro importado, viagem dos sonhos,
roupas, joias. Gente, não existe mágica nem milagre, e sim trabalho, dedicação, planejamento, disciplina, constância. Então, atenção, joguinho não é investimento, é entretenimento. Certeza. E dessa forma eu encerro o programa com a Fernanda mais uma vez. Agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Um ótimo 2025 com prosperidade e É isso saúde. aí, saúde. É isso aí. Hora do Consumidor.